de taxa de juros, como ela afeta o seu dia a dia, como essa medida tão importante tomada hoje, depois de 3 anos, ela afeta o seu dia a dia. É a taxa de juros que você paga quando vai financiar o seu carro, quando vai financiar a sua moto, a sua casa própria, o seu celular novo para o Dia dos Pais que está chegando. É a taxa de juros que interfere quando as empresas querem expandir os seus negócios, precisam pegar dinheiro emprestado para abrir novas vagas de emprego. Tudo isso é a sua vida sendo impactada com a decisão de hoje do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros da economia do Brasil em 0,5 ponto percentual. Esse, gente, é o primeiro corte desde agosto. A importância dessa medida e como ela está impactando o país. Bom, os votos dos diretores do Banco Central foram da seguinte forma: votaram para a redução de 0,5 ponto percentual e, portanto, saíram-se vencedores o presidente Roberto Campos Neto, o diretor Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso. Foram mais conservadores e o destaque, volta lá antes para mim, por favor, só para fazer esse ponto que é importante, o destaque aí dessa cartela é os 2 novos diretores, já nomeados no governo Lula, Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária, e o Ailton Santos, novo diretor do Banco Central, que votaram por esse corte maior. E, claro, o presidente Roberto Campos Neto. Já já a gente vai estrinchar para você entender o que esse voto do Campos Neto significa. Agora, votaram para ser mais conservador nessa redução, por um corte de 0,25 ponto percentual, os diretores Diego Guilhem, Fernando Magalhães, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes. Eu começo por esse ponto. A votação dos diretores, Osmando, o que a presença desses 2 diretores, formando uma tese vencedora dentro do Banco Central, com a redução de 0,5 ponto percentual, significa, e o voto do Campos Neto, porque no final das contas foi 5-4, ou seja, o Campos Neto foi decisivo para que a taxa ficasse nessa expectativa do governo, com um corte de 0,5 ponto percentual, Osmando. Exatamente. A gente viu hoje que é uma vitória significativa, não apenas para o governo, mas para a sociedade brasileira como um todo, porque da redução dessas taxas de juros para trazer os juros para um patamar civilizado e adequado à realidade da economia nacional, é uma vitória que interessa a todos, inclusive ao próprio mercado. O que me chama a atenção é o voto do Roberto Campos Neto avançando para o 0,5%, quer dizer, para a redução maior de 0,5%, quando outros diretores votaram para a redução de 0,25%. E, ao detalhe, o Campos Neto é o último a votar, então significa que ele, ao votar, a votação estava em 4-4 e ele desempatou, ele foi o voto de Minerva, o que é um aspecto animador e que revela que o poder de negociação, o diálogo que o ministro Fernando Haddad tem estabelecido, porque apesar de todas as pressões, apesar das falas mais duras do presidente Lula em relação ao Roberto Campos Neto, o ministro Haddad nunca foi para uma linha de confronto, nunca usou uma palavra mais áspera que pudesse interferir na relação do Ministério da Fazenda com o Banco Central do Brasil. Então, eu realço isso, é uma vitória significativa do ministro Haddad e revela o quanto ele está, com a sua capacidade de diálogo, conquistando esse mercado e conquistando, inclusive,
aqueles que sempre fizeram restrições às políticas econômicas do PT. Acho que esse 5-4 com 0,5% representa também um indicativo de que nas próximas reuniões, este ano, os juros seguirão nessa tendência de baixa de 0,5 ponto, o que nos levaria, eu acredito nisso, a chegar ao mês de dezembro com 11,75%, que significaria a redução de 2% na taxa, o que é já expressivo e que vai ter reflexo muito positivo na economia. Olha, sabe quem foi que cravou? Eu digo assim, que o matemático ele é bom quando ele crava o resultado da redução de juros da reunião do Copom. Porque é uma matemática, você vê o relatório, são argumentos, são levantamentos, leva em conta a inflação, uma série de coisas. E um matemático bom cravou o resultado da reunião desse conselho aí, que reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa de juros. E esse matemático fez a previsão também, viu, Osmando, para o final do ano. Quem foi, Marta? Ananias, foi o governador Rafael Fonteles. Hoje pela manhã, em uma entrevista concedida por ele, ele falou sobre os índices, o número da taxa, o valor, na verdade, da taxa Selic atual, né? Ele fez essa prospecção de que ela diminuiria em 0,5 ponto percentual e ele prospectou também o futuro, né? Diz que nas próximas reuniões, que vão acontecer ali nas próximas 3 reuniões até dezembro, esse valor seria repetido, chegando aí numa diminuição de até 2% ao ano na taxa Selic. No total ficaria aí em dezembro, de acordo com o que é projetado pelo governador, a taxa Selic ficará em 11,75% lá no final do ano. Tem a fala dele aí, vamos ver, tem cartela. Rafael Fonteles, antes do resultado da reunião de hoje, já hoje pela manhã, aponta o seguinte, abre aspas, para o governador do Piauí: eu torço que para que reduza em pelo menos 0,5%. Se a inflação está caindo, então acredito que está na hora de uma redução. Não apenas de 0,25%, para que nas outras 3 que nós teremos, tenhamos outra redução de 0,5% em cada uma delas, chegando a 11,75% no final do ano. É a nossa expectativa. Só deu Rafael e Osmando na expectativa, Osmando. Confirmada, pelo menos nessa primeira parte. Pois é, eu sei ser matemático, empatei com o governador matemático Rafael Fonteles, que me deixa satisfeito, até porque nós fizemos uma peleja grande aqui no Ciência Política desde muito tempo para que houvesse realmente uma redução nessa taxa de juros, porque era impossível a gente verificando todo dia o que estava acontecendo na economia de positivo e de negativo por conta da taxa de juros. A gente torcia muito e pediu muito e clamou muito e falou alto até em alguns momentos para que houvesse essa redução. Então, no dia em que a gente fica com a tristeza de que a seleção feminina de futebol foi eliminada da Copa, a gente tem essa alegria de ver hoje essa redução e de eu, sem ser matemático, estar me nivelando ao governador Rafael. É por isso que eu digo sempre, aqui nós temos um timaço, e Osmando é capitão nesse timaço, porque tem análise, tem a informação e a gente crava e deu certo. Claro, com as evidências, 0,5%, esperar chegar nesse 11,75% até o final do ano. Mas nós vimos ali a imagem do comitê que se reuniu e agora há pouco decidiu por essa redução, e esse comitê, ele emite uma justificativa, que, como eu dizia anteriormente, é um documento complexo, é um documento que leva em conta várias questões, tem muitas variáveis, mas eu separei um trecho dessa justificativa para ouvir aqui o nosso timaço. Essa justificativa que leva em conta, sobretudo, o controle da inflação. Vamos ver o que diz o Copom? Abre aspas. O comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário
refletindo em parte os impostos defasados da política monetária, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, após decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta para a inflação, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária, fecha aspas, justifica o Copom. Eu estou lendo aqui, Alessio, e o Haddad está ouvindo música, ele gosta, né? Ele está ouvindo as músicas que ele curte, porque isso é música nos ouvidos da equipe econômica do governo, quando o Copom admite ali, olha, queda da expectativa de inflação para prazos mais longos. A gente chegou a ter deflação no mês passado. Permite um acúmulo de confiança para iniciar um ciclo, ou seja, é só a primeira queda nos juros. A expectativa é que, de fato, se chegue a esse percentual de 11,75 até o final do ano. Alessio? Exatamente, Ananias. Hoje o Haddad vai dormir, com certeza, muito tranquilo, muito satisfeito com essa redução da taxa, porque a gente viu também, acho que você usou a expressão correta, né? Admite, porque os últimos índices econômicos do país já mostravam que era necessário, não era mais nem necessário, era urgente essa redução da taxa, porque os índices mostravam a positividade de que a economia estava caminhando bem, de que a expectativa era que pudesse melhorar ainda mais caso houvesse essa redução da taxa de juros, e a gente viu agora o Copom admitindo todos esses números positivos, tendo também o presidente, que era o mais pressionado, Campos Neto, votando também favorável por essa redução maior. A gente viu hoje, inclusive, durante a manhã, o presidente Lula voltando a pressionar o Campos Neto, dizendo que ele não entendia de povo, que não entendia de Brasil, justamente trazendo essa necessidade que o país observava da redução de taxa. E essa redução, ela afeta diretamente a população em vários sentidos, seja nas contas públicas, porque vai diminuir os juros das contas públicas do país, vai também reduzir as taxas bancárias, vai estimular o crescimento econômico do país, porque a população vai passar a consumir mais. Isso tudo impacta diretamente na nossa vida, Ananias. Você fala em impacto na